O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser ouvido hoje à tarde na Polícia Federal. De acordo com as investigações, Bolsonaro e aliados podem ter se organizado para tentar um golpe de Estado. Por estratégia, a Polícia Federal vai ouvir todos os investigados ao mesmo tempo. O ex-presidente tem pedido a mobilização de apoiadores, eleitores e colaboradores. E essa movimentação vem sendo vista como algo que pode prejudicar ainda mais Jair Bolsonaro. Para a gente entender melhor esse assunto, a gente chamou para conversar aqui conosco no Jornal da Manhã o advogado Antônio Carlos de Freitas Júnior, a quem agradeço a participação. Bom dia, doutor. Bom dia, eu que agradeço, Lívia. Muito obrigado pelo convite e um ótimo dia para você e para todos os nossos telespectadores. Agora há pouco nós falávamos aqui com Zé Maria Trindade sobre o quanto essa manifestação marcada para o próximo domingo, para o dia 25, convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, talvez possa comprometê-lo em relação a essas investigações, porque hoje está marcado esse depoimento. Segundo apurações, é muito possível que ele não vá falar, não vai responder as perguntas dos agentes, dos investigadores, mas muito pode sair dessa manifestação do próximo domingo. O que pode acontecer, levando-se em consideração as possibilidades do que possa ser dito no domingo, doutor? Vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo acusado de depor, buscar depor, tentar depor um governo eleito ou abolir o Estado Democrático de Direito, com violência ou grave ameaça. E como que foi essa possibilidade desse crime ter sido cometido? Por meio de manifestações públicas. Um dos instrumentos desse crime foi a utilização das pessoas irem até o Palácio Planalto, irem ali às esplanada dos ministérios, e essa aglomeração pública era um dos elementos de execução do seu crime. Então, o que está acontecendo é uma nova chamada para uma manifestação pública. A depender do que for falado lá, por exemplo, fora Lula, fora governo, fora STF, nada mais é do que a realidade que ele está sendo acusado. Então, a grande preocupação é se essa manifestação pública vai se limitar a um apoio político, a uma mera manifestação política, que todos nós temos direitos, ou se é uma nova tentativa, ou se ainda mais, Lívia, se é a demonstração dos elementos do crime que está sendo investigado. E eu boto mais um alerta. A grande pergunta que se faz é: a população que vai estar lá, em geral, vai pedir o quê? Queremos bem do Bolsonaro ou queremos mudar o Estado Democrático de Direito? Ou queremos derrubar um regime? Se falarem isso, é o golpe, é o crime que está sendo investigado. Mas eu ponho um ponto aí de reflexão. Se nada for falado, se tudo for muito bem controlado, também não é bom a Jair Bolsonaro para a sua defesa. Até porque vai demonstrar que ele e o seu grupo têm completo controle sobre o teor das manifestações. Então, se teve teor agora, se teve controle agora, melhor dizendo, também haveria de ter controle no fatídico 8 de janeiro. Então, eu não vejo possibilidade jurídica dessas manifestações serem positivas para a narrativa de defesa de Jair Bolsonaro. Muito pelo contrário. Juridicamente, o comportamento está sendo muito idêntico. Eu vou ousar dizer aqui, Lívia, e para os nossos telespectadores, um paralelo. Imagine se a época, quando o presidente Lula estava sendo investigado, por exemplo, de ter um sítio em Atibaia. E ele, para a sua defesa, convocasse uma coletiva de imprensa no sítio de Atibaia. E descesse as escadas vestido do seu pijama. E lá com o seu pijama falasse para a imprensa: não, esse sítio não é meu, eu fico aqui às vezes, é de um amigo meu. Pode até parecer inocente, mas é estranho. Mesma coisa que está acontecendo com essa manifestação. Pode até que seja um simples, límpido e escorreito exercício democrático. Mas é estranho manifestação popular ser utilizada com tamanho vigor, se o que está sendo acusado é a utilização de manifestações populares com fito, com o objetivo de derrubar o Estado Democrático de Direito
ou de derrubar o governo eleito. Então, mas que linha é essa que não pode ser cruzada, doutor? Porque ele também não pode ser, ele é um suspeito, ele não é condenado por nada, né? E nada impede que ele convoque uma manifestação por supostamente estar se sentindo perseguido pelo Poder Judiciário, uma perseguição política que, aliás, foi o mesmo argumento utilizado nesse episódio a que o senhor se referiu pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, até convocar a manifestação e fazer a manifestação, não há nada de errado, do ponto de vista jurídico. Político a gente pode questionar aqui, mas qual é a linha que ele não pode cruzar, ou que as pessoas que vão participar não podem cruzar, sob risco de cometer crime? Porque a manifestação em si não é crime, né? Ser acusado, estar em investigação, estar em ação, não é o que a gente chama de captus denuncius, né? Perder os direitos políticos. Todo mundo tem direito político de se reunir, de se manifestar. O fato, a linha divisória, que é muito tênue, mas existe uma linha, é exatamente a intenção e a manifestação sobre o que eles querem. Se for exclusivamente essa questão de prova de inocência, de que defendemos o Estado democrático de direito, de que não há isso, tudo bem. Mas no momento que for cruzada a linha, no sentido, e eu vou apontar especificamente, Colombo, fora ministro tal, ou inclusive palavras caluniosas, palavras de violência à pessoa das autoridades públicas, do judiciário ou do próprio legislativo, no momento que passar no sentido de nova Constituição, no momento de se falar sobre um outro governo, essa é a linha a ser cruzada. O fato é, se o que for falado, vamos dizer assim, fortalecer que está sendo respeitado o resultado eleitoral, está sendo respeitado o ordenamento jurídico nacional, o ordenamento jurídico brasileiro, não vejo muito problema. Então, essa é a linha que não pode ser cruzada. Eles têm a intenção de defender a inocência ou acusar os acusadores. Por isso que essa linha de perseguição ela é muito tênue. Porque quando eu vou acusar uma perseguição, eu tenho que indicar o perseguidor. E um dos elementos que está sendo investigado é que vamos assim, do meio de execução é criar uma animosidade popular contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. Então eu vejo, inclusive, muito perto dessa linha, essa acusação de perseguição. Então chega ali a beirar, se não extrapolar. Isso também não é proibido, né, doutor? Mas isso não é proibido também, né? Porque, por exemplo, o Lula acusou o acusador e ele acertou na estratégia. Tanto é que ele é presidente da República e o acusador pode perder o mandato de senador. Então, isso é subjetivo também, né? É que esse é o problema. Por isso que eu fiz a comparativa com o Lula, colocando exatamente o sítio em Atibaia. Porque não é que o Jair Bolsonaro está sendo acusado de corrupção ou do crime XYZ e está fazendo uma manifestação popular. Aí você poderia ter nenhum tipo de coisa. O fato é que um dos instrumentos do crime é a manifestação popular. Por isso que fica complexo. Não é uma situação simples de ser colocada. É que uma das ferramentas do crime é a manifestação popular. Por isso que esse direito livre e desimpedido de se manifestar não tá aparecendo. Porque existe restrição. Até o direito de se reunir, tem, por exemplo, reunir pacificamente, eu não posso fazer uma reunião com vistas à guerra, e eu não posso fazer uma reunião com o objetivo de constranger um dos poderes. Muito embora você bem colocou, Colombo, que à época houve sim um constrangimento para todos os lados, o fato é que o que está sendo acusado, ou melhor, o que está sendo investigado é a utilização desse constrangimento para fim de abolir o Estado democrático de direito e o governo constituído. Doutor, então, esse é o problema. Só para ficar claro, porque nosso tempo está acabando, nós precisamos nos ater em relação a essas linhas que não podem ser ultrapassadas, como o Rafa te questionou. Nos ater apenas ao que o
ex-presidente Jair Bolsonaro vai falar no dia da manifestação, ou manifestações que vierem do público, porque ele chegou a pedir para que cartazes não fossem levados, para que falas ofensivas ou contra ministros do STF e adversários políticos também não fossem manifestadas, ou algo que venha do público também pode acarretar em algum prejuízo para o ex-presidente nessas investigações. Para a gente fechar. Claro, Lívia. Algo do público pode prejudicar, sim. Claro que uma coisa diretamente do ex-presidente Jair Bolsonaro seria muito impactante no curso das investigações. Seria uma confissão, na verdade. Mas, mesmo os populares lá presentes, eles vão ter uma certa corresponsabilidade e podem, inclusive, prejudicar a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e toda essa narrativa que está sendo investigada. Então, sim, o comportamento dos manifestantes pode ter impacto jurídico na investigação e no eventual julgamento de uma ação penal. Bom, a gente conversou aqui com o advogado Antônio Carlos de Freitas Júnior. Doutor, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Eu agradeço. Agradeço muito, Colombo, agradeço muito, Lívia. Um abraço a todos. Obrigada.